A gente começa falando então sobre as movimentações na Europa, os atritos com os Estados Unidos, envolvendo inclusive a Groenlândia. Líderes europeus subiram o tom contra as investidas do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, contra a Groenlândia. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, afirmou que a velha ordem internacional acabou e reafirmou que a Europa será inflexível diante das ameaças de Trump de anexar a ilha. As declarações foram feitas durante discursos a empresários e políticos no Fórum Econômico Mundial de Davos, na Suíça. E também hoje o Parlamento Europeu decidiu suspender o processo de ratificação do acordo comercial entre a União Europeia e os Estados Unidos devido às ameaças de Trump de impor tarifas aos países que apoiarem a Groenlândia. Em resposta, Donald Trump, que hoje deu uma entrevista coletiva surpresa na Casa Branca, o Trump está completando hoje 1 ano de mandato, a entrevista coletiva seria da secretária de imprensa, né, da Casa Grande, da Casa Branca, a porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, mas Donald Trump apareceu de surpresa e deu uma entrevista coletiva. Durante essa entrevista coletiva, ele ironizou a viagem que ele vai fazer a Davos, onde é esperado amanhã, e disse que vai ser aguardado com muita expectativa e felicidade pelos líderes europeus. O fato, Júlio, é que essa questão está esquentando, está escalando, as bolsas americanas hoje já reagiram, o ouro subindo, dólar se desvalorizando, ou seja, tudo isso que está acontecendo faz preço no mercado, né? Pois é, Mauro, parece que a gente está caminhando para uma luta livre, né? Ali, né? A Macron fez declarações duríssimas, a Ursula veio essa história de uma suspensão, né? Um congelamento ali do acordo com os Estados Unidos, mas parece até o momento, né, que a coisa está indo muito num campo comercial, né? A exemplo do que ocorreu com o tarifaço, né? A se ver se o que o Trump está fazendo não é também uma estratégia, né, para, no final das contas, conseguir mais vantagens para os Estados Unidos. Ele mencionou das empresas voltarem para os Estados Unidos, né, fabricarem lá sob pena de enfrentarem tarifas mais altas. Então, assim, a todo momento ele vem com esse jogo das tarifas, né? Não se sabe se no caso da Groenlândia a questão é só comercial, parece que é estratégica também, né? A Groenlândia tem as terras raras, tem uma área estratégica sob o ponto de vista de defesa também ali para os Estados Unidos, no momento de aterramento de tensões, né? Então, parece que o encontro em Davos ganhou já, né, uma importância como nunca antes teve, né? Vamos aguardar como vai ser amanhã o pronunciamento do Trump para saber que recados ele vai dar, né? Exatamente, mas você está certo, assim, a tensão está crescendo nesse campo entre a Europa e os Estados Unidos, né? Principalmente por causa dessa questão tarifária, né? O Trump ameaçando com tarifas, a Europa agora ameaçando não ratificar o acordo tarifário com os Estados Unidos também, o acordo comercial com os Estados Unidos. Isso tudo vai mexendo muito com o mercado, vai criando incerteza, que é uma coisa que o mercado detesta, ter incerteza. O mercado quer ter previsibilidade, saber em que águas que está navegando. E não é isso que está acontecendo nesse momento. Hoje, aqui no UOL, no canal UOL, no programa UOL News, um pouquinho mais cedo, o assessor especial da presidência, Celso Amorim, afirmou não acreditar em uma mediação do Brasil ou de outros países para essa tensão entre Donald Trump e a União Europeia nesse momento. A gente selecionou um trecho da fala do Celso Amorim para você. Eu não vejo mediação possível entre os Estados Unidos e a União Europeia. Eu acho que estaria além de qualquer pretensão da nossa parte. Eu acho que ali é uma questão talvez, em algum momento, os Estados Unidos chegarem à conclusão, eles próprios, de que eles vão acabar saindo perdendo, porque haverá uma tendência a procurar outros mercados, haverá uma tendência a buscar o equilíbrio, que já havia no nosso caso.
Aliás, acabamos de assinar, o presidente Lula aprovou e nós acabamos de assinar o acordo com a União Europeia. Qual é o maior mérito desse acordo, a meu ver? É dar um equilíbrio nas relações internacionais. Nós não podemos depender de um único parceiro. Nessa entrevista coletiva surpresa de hoje, o presidente Trump também falou sobre aquele conselho de paz que ele está propondo para a faixa de Gaza e para o qual ele convidou o presidente Lula para ser um dos membros desse conselho. O presidente Trump falou o seguinte, ele falou assim, eu gosto dele, Lula terá um grande papel no Conselho de Paz de Gaza. O presidente Lula não respondeu ainda a esse convite. É uma bola dividida, né? Uma sinuca de bico, como a gente fala. E o assessor especial Celso Amorim também comentou sobre esse convite de Trump. A gente também selecionou o trecho para você. Mas eu acho que essa saia justa passa por uma leitura um pouco equivocada e é proposital a criação desse equívoco. Porque, na realidade, ele começa falando de algo que é legítimo, que é o Conselho de Paz para Gaza, porque existe uma resolução do Conselho de Segurança da ONU criando essa comissão, né, e com a abstenção da China e da Rússia, mas não houve veto. Mas ele transita dessa ideia da comissão para uma ideia mais ampla que ele coloca no anexo, que é o estatuto, ou uma carta, como quiser chamar, praticamente não, ele diz que é de uma nova organização internacional que é presidida por ele, na qual os Estados Unidos tem poder, o presidente dos Estados Unidos tem poder de veto sobre qualquer ação importante. Tá aí a chave da questão que envolve o presidente Lula aceitar ou não participar desse conselho. Quer dizer, esse conselho pode se tornar em algo tão ou mais poderoso do que a ONU. Isso é um perigo para a própria existência da ONU. Aí por Brasília, Letícia, tem algum sinal, alguma sinalização do governo sobre quando o Lula pode dar uma resposta a Donald Trump sobre essa questão? Eu acho que ele até deixou isso meio... Agora sim, volta do começo, que o comecinho falhou um pouquinho, Letícia. Ainda não tem nada definido, o presidente Lula ainda não decidiu, e o Celso Amorim falou nessa entrevista hoje que cabe ao presidente, que tem que pensar com calma, que o Lula que vai decidir essa questão. O fato é que está todo mundo com medo, aqui em Brasília e na Europa, né? Porque ninguém está vendo, e o governo brasileiro também não está vendo essa ofensiva do Trump sobre a Groenlândia como um blefe. O Trump, ele é muito conhecido, esse primeiro ano de governo dele, né, que hoje está fazendo um ano que ele sentou na cadeira de presidente de novo, apesar de parecer que faz muito mais tempo. Neste um ano de governo, o Trump tem feito várias ameaças e depois recua, falam que vai fazer uma coisa, depois volta atrás. Só que depois do que aconteceu com a Venezuela, eu acho que também já mudou de patamar. O que ele fala ficou, assim, este homem realmente pode decidir fazer isso. E aí o governo brasileiro está preocupado. O Celso Amorim externou essa preocupação, o jeito que ele trouxe o assunto hoje, ele transmitiu essa preocupação do governo brasileiro, e a gente está vendo os governos europeus e a China absolutamente preocupados com essa tensão que está existindo entre Estados Unidos e Europa, né? Porque é um pouco inimaginável na nossa cabeça ver o caminhar dessa situação, como que isso está crescendo ao longo do tempo. E isso é agora uma ameaça real. E só para finalizar, o Trump, ele está trazendo, né? Cada dia ele traz um assunto novo. A gente já nem fala mais sobre Venezuela, praticamente. Parece que já foi há muito tempo. Tem 2 semanas, um pouco mais que 2 semanas, que aconteceu a invasão e o sequestro do presidente da Venezuela. Então, tem muita coisa acontecendo de maneira muito rápida. Tá difícil para a gente acompanhar a cabeça do Donald Trump, a caneta do Donald Trump, e ver
como que isso vai conseguir, quem que vai conseguir parar o Trump em algum momento, porque isso vai depender dos americanos, da população americana, mais do que todo o resto do mundo, Mauro.